Sequências de saudações abertas. Este é o canal Nerd Tracker, canal do fã-clube do Star Trekkers. Com você, Valmir e o Murilo Silva. Estamos aqui para falar do 4º episódio de Star Trek Discovery, Forget Me Not, ou, em português, Não Se Esqueça de Mim. E para começar agora, eu convido o nosso querido César para compartilhar conosco as suas primeiras impressões. Fala aí, César, o que é que você achou desse episódio? Oi, pessoal, tudo bem? O episódio dessa semana de Star Trek Discovery, de certa forma, tem tudo a ver com relacionamentos. Eu achei que é um episódio que foi muito ambicioso e tentou abordar o trauma coletivo de uma tripulação inteira de nave estelar que passou por maus bocados, né? E deixou toda a sua história 930 anos no passado, naquele esforço de salvar o futuro, como nós vimos na temporada anterior. Era de se esperar que isso por si só já deixaria traumas em qualquer um. Também vimos nesse episódio uma ligação com um dos episódios Short Trek, e ele começa a fazer alguns esclarecimentos também, né? Além de tudo isso, também tivemos uma visão de Trill, o segundo planeta da antiga Federação que foi visitado, né, depois da Terra. Como vocês podem ver, há muito que ser falado, discutido, analisado hoje. Eu queria aproveitar agora e chamar o nosso querido Engler. Engler, quais são as suas primeiras impressões sobre o episódio? Então, Trekkers, esse episódio 4 foi belíssimo. É Star Trek Discovery encontrando a família Trekker dentro da nave. Que bonito! Esse episódio faz com que a gente relembre tantos outros episódios fascinantes, como Inner Light em Star Trek A Nova Geração, ou então como a viagem ao passado em A Cidade à Beira da Eternidade, na série clássica, e tantos outros episódios fascinantes, bonitos e inspiradores. Eu só tenho a dizer mais uma coisa. Star Trek Discovery encontrou a fascinante jornada da família explorando o espaço. A direção desse episódio ficou a cargo de Hannel M. Culpepper, que já fez vários trabalhos, como, por exemplo, episódios da série Gotham, Criminal Minds, The Flash, 3 episódios de Star Trek Picard e episódios também da segunda temporada de Star Trek Discovery, como vocês podem ver aí na tela. E outra curiosidade que eu queria trazer para vocês, certamente Murilo percebeu e muita gente também que nos acompanha, que nós temos a presença na ponte da mesma atriz em papéis diferentes. A Sarah Mitchell fez o papel da Airian, a tenente comandante Airian, na primeira temporada de Discovery. Porém, ela não reprisou o papel na segunda temporada, que foi feito pela atriz Hannah Chessman. Dizem aí nos bastidores, Murilo, que ela não pôde continuar com o papel por causa da reação alérgica que ela teve às próteses e à maquiagem. Mas, como ela foi muito bem recebida pela equipe, ela teve, então, a oportunidade de voltar agora na terceira temporada como a Tenente Nilsson. E no episódio passado e nesse, ela aparece ocupando a cadeira de capitão na ausência temporária do capitão Saru. E aí, Murilo, mais alguma informação sobre a Sarah Mitchell? A Sarah, ela está em todas as temporadas, né, como a Aireen, e na última temporada a Tenente Nilsson já é vista assim que a Aireen morre, né? Ela é vista já na ponte, ocupando o cargo de especialista do Spore Drive, né? Que era da Aireen e agora é da Tenente Nilsson. Então, a partir de agora, com spoilers. Estava mesmo na hora de encontrar mais um planeta conhecido, no caso o Trio. Podemos ver como os trios representam sua própria história, como foi o impacto da queima na cultura deles. E quando a USS Discovery se aproxima do planeta Trio, a autoridade que entra em contato com eles é o comissário Voss. Vocês podem ver aí o símbolo, né, da comunidade Trio,
Mas o que me pareceu interessante, Murilo, foi que nos lembrou de uma informação que vimos em episódios anteriores. Por exemplo, quando ouvimos a comandante da Federação de Defesa da Terra Unida, quando ela menciona que coisa rara, vocês ainda têm uma tela. A gente percebe aqui que o comissário Voss não faz o contato através da tela, e sim de projeção holográfica no meio da ponte de comando. Exatamente. Todo mundo, né, quando chegou ao planeta, estava com aquele medo. Será que os trios, depois de 1000 anos, vão ser pacíficos ainda, né? E que grata surpresa saber que foram bem recebidos, né? Até com emoção de há tanto tempo que não viram uma nave da Federação. E esse sistema de holografia já existia na Discovery desde a primeira temporada, tão criticada, né, por ter holografia na nave, mas eu acho um fator muito importante para, no século XXIII, se comunicar também com hologramas. Por que não? Você trouxe aqui para a gente hoje uma série de informações super interessantes sobre os trios. Exato, Valmir. Os trios não é a primeira vez que a gente, né, os vê em Jornada nas Estrelas, né? Teve o primeiro episódio na Nova Geração, mas eles foram muito mais elaborados em Deep Space Nine. Aqui a gente vê um pouquinho da linguagem trio que é tão difícil de ver. No episódio Equilíbrio, Rejoin e Prodigal Daughter de Star Trek Deep Space Nine, a gente vê um pouquinho dessa linguagem que é composta, né, de triângulos e dentro com algumas cobrinhas fazendo as letras, que nos remete a um ideograma, né, do simbionte. Então, cada letra tem o seu simbionte dentro delas, representando a linguagem. E agora, da toalha da Adira e da Michael, a gente consegue ver esses mesmos caracteres compondo o episódio. Nós temos mais informações interessantes, por exemplo, sobre o logo trio. Também vimos o logo trio sendo representado nesse episódio. Dentro do orbe, do lado esquerdo, deu para ver ali de relance o logo trio, que também já apareceu em Deep Space Nine. Vários são os aspectos interessantes sobre a cultura trio. Por exemplo, sobre as famosas piscinas dos simbiontes. Também no episódio Equilíbrio, a piscina trio precisou ser checada a qualidade para saber se os simbiontes estão ok e se eles podiam receber uma possível hospedeira. No caso do episódio do Space Nine, foi a Jadzia, né, que entrou na piscina, e agora no Forget Me Not foi a Adira que entrou na piscina para ter sua reconexão com o seu trio. Outra coisa que me pareceu interessante foi justamente esse momento do Dr. Cooper com a Michael. E eu acredito que os roteiristas, mais uma vez, deixaram muito claro que estamos vendo uma personagem agora diferente. Aponta para ela uma série de detalhes que o fandom criticou ao longo desse tempo. E a Michael responde assim: estou tentando melhorar. Eu acho que é isso. Esse episódio mostra isso. Um episódio focado nos vários personagens. A gente não tem uma trama centrada exclusivamente na Michael. Os roteiristas estão tentando melhorar a Michael como personagem. E o Dr. Cooper continua fazendo suas análises e me pareceu bem interessante, Murilo, porque é o seguinte, ele disse que do ponto de vista físico, todos estão saudáveis, mas que isso não é suficiente. Eu achei muito interessante isso, fazendo uma correlação com o tempo presente. Nós, trabalhadores nas nossas empresas, que às vezes a gente está fisicamente bem, mas nós estamos sob muito estresse, preocupações, outras coisas nos afligem. E o Dr. Cooper foi muito sensível nesse ponto e levou as informações para o Saru. O que você achou disso? Acho que é um ponto vital, ainda mais essa situação que a gente está passando hoje em dia, é uma correlação quase que direta. Estamos vivendo cada vez mais estressados nos nossos trabalhos, talvez mais isolados agora, mais do que nunca. E aí a gente tem as primeiras imagens do planeta Trill, um planeta arbóreo, né, com uma flora e uma fauna aí
diversificados. E toda vez que eu vejo uma imagem bonita dessa, Murilo, eu só me lembro dos cenários de papel machê da série clássica. São imagens belíssimas da nave auxiliar chegando no planeta Trio, mostrando a exuberância do planeta. E só faltou um ponto, né, talvez ser colocado no roteiro, do porquê que eles foram com uma nave auxiliar e não com um teletransporte. No episódio lá de TNG, é mencionado que os trios podem sofrer alguma coisa no teletransporte. Apesar de já termos visto em Deep Space Nine a Jazia subindo e descendo toda hora pelo teletransporte, na época, né, de TNG, que se passa 10 anos antes de Deep Space Nine, o teletransporte poderia causar alguma coisa para o simbionte, talvez pelos biofiltros, alguma coisa assim. Imagina 100 anos antes, né, que é a tecnologia de Discovery, né, que se passa 100 anos antes da nova geração. Faltou só esse pequeno detalhe aí no roteiro para justificar a ida ao planeta por uma nave auxiliar ao invés de usar teletransporte. Detalhes como esse você só vê aqui no canal Nerd Tracker. Então nós vemos o encontro da Michael, da Adira, com os guardiães do planeta Trio. Uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção é o seguinte, Murilo, que às vezes algumas coisas se perdem quando vão fazer a tradução. Eu não sei se você percebeu que ele apresenta o guardião que está vestido em vermelho, dizendo assim, esse é o guardião 11. Ele chama o guardião pelo nome 11. Só que esse não é o nome do guardião. Veja como a tradução foi feita. O nome do guardião está escrito com o X maiúsculo e o I minúsculo. Não é o algarismo romano 11. É um nome próprio. E no inglês, no original, se pronuncia Z. Então, ele diz assim, permita que eu apresente o guardião Z. Em português, é traduzido assim, é dublado assim. Permita que eu apresente o guardião 11. Ô, louco! Eu não sabia. Pois eu não ouvi em português esse episódio. Mais uma curiosidade linguística aí. Então, esse é o guardião Z, que é o nome próprio, e a líder Pav. Outra coisa interessante do ponto de vista linguístico, Murilo, é o seguinte. Nós temos aqui um momento muito específico, onde a Adira está se conhecendo. A Adira está num processo de conhecimento pessoal. O interessante ao ler as entrevistas da atriz, Blue Del Barrio, ela diz que justamente nesse processo de ser aprovada como atriz para trabalhar em Discovery, que foi o primeiro grande papel dela, né? Antes ela trabalhava no teatro e estava concluindo o seu último ano de artes cênicas. Então ela foi convidada e ela, na vida pessoal dela, ela está se descobrindo. Nós sabemos que ela é uma personagem não binária. E isso reflete também o que está acontecendo na vida da própria atriz. Ela disse, inclusive, que iria conversar com a família dela e amigos mais chegados para explicar esse momento dela, que ela estava se conhecendo. E a mesma coisa acontece com o personagem, porque os guardiões se referem a ela usando esse pronome, o pronome feminino, ela. Aí a Adira responde, ela é. Como que tivesse assim, eu estou utilizando esse pronome, mas eu ainda estou me conhecendo. A gente vê que em Star Trek a gente tem coisas assim, que quebraram barreiras, como, por exemplo, o primeiro beijo interracial entre a Uhura e o Kirk, e outros casos durante a série. Mas o que você acha desse momento que a gente está vivendo agora? Star Trek Discovery está só trazendo para a série a realidade que vivemos, assim como foi as outras jornadas. Desde, como você comentou, desde a série clássica do beijo interracial, um japonês na ponte junto com um russo na década de 80,
os reflexos, né, são trazidos para o roteiro da Guerra Fria, com os Borgs, com Deep Space Nine, com religião. Agora nós estamos trazendo também em Discovery novas representatividades que têm que ser acolhidas também no universo de Star Trek. É para isso que existe Star Trek, é para isso que tem a jornada, para abraçar essa representatividade dentro de um universo como fosse parte do dia a dia comum, sem nenhum julgamento do que a pessoa é, tanto dos guardiões, que são líderes espirituosos, né, os Guardiões Trio, né, que são líderes espirituosos, que eles se apresentaram assim, trazendo uma bagagem de religião, assim como a Adira, que traz essa bagagem da representatividade de gênero, sendo ela não binária. São esses confrontos, né, conflitos que a gente percebe nessas nuances da nossa nova jornada. E aí, eu achei emblemática essa imagem, Murilo, porque veja só se não parecem 3 ideologias diferentes, 3 correntes diferentes, 3 partidos políticos diferentes. Nós temos aí cada um com uma cor representando, né, pensamentos. Então a gente tem aqui 2 guardiões que têm ideias completamente contrárias. Nós temos a líder que está ao centro, ouvindo. Olha a expressão dela, Murilo, como pareceu muito emblemática essa foto. Ela ouvindo as considerações de ambos os lados, para poder ponderar e chegar numa decisão. O que é que você achou desse momento da trama? Uma ideia sendo construída visualmente de uma maneira clara. Um lindo trabalho de roteiro e de edição, de construir visualmente todos esses conceitos, né? E aqui, Murilo, aconteceu algo interessante aqui. Capitão Saru está preocupado com o bem-estar da sua tripulação e falando com o computador da nave. Mas ele e nós temos uma surpresa. O Saru foi pego de surpresa ali, enquanto o computador só estava dando umas respostas automatizadas, quadradas, certinhas, seguindo à risca ali a sua programação. Algo surge da tela que toma controle da nave. Isso daí, para mim, também foi a ascensão de um segundo simbionte que está acontecendo. Tivemos o simbionte da Adira, que é o plot do episódio todo, e esse daí é o segundo simbionte que está se conseguindo integrar com a nave. E que simbionte é esse, Murilo? Esse daí nada mais é do que a esfera, que eles conseguiram salvar os dados dentro da nave, né? Eles salvaram os dados da esfera, que ficou integrado nos computadores, que se fundiram nos computadores da Discovery, e agora está se tornando um só. Isso faz uma correlação muito clara com o episódio que a gente viu no Short Track lá atrás, onde nós vimos a nave, né? A Zora, a nave com uma inteligência artificial bem avançada, que chamou muito atenção nesse Short Track Calypso. Me pareceu um paralelismo entre Discovery e a série clássica. Como você mesmo citou, no Short Track Calypso, nós vemos a expressão corpórea da nave Discovery, que adota o nome de Zora. Ela traz todo o conhecimento para preservar e cuidar da tripulação. O interessante é que o nome começa com a letra Z e termina com a letra A, Zora. O paralelo é com o senhor Atos, do episódio Todos os Nossos Ontens, da 3ª temporada da série clássica, episódio 23. Quem era o senhor Atos? Ele era o bibliotecário. Ele armazenava, organizava e administrava toda a informação de uma civilização cujo planeta estava por ser destruído com a explosão de uma supernova. E ele guardava essa informação e ele tinha o papel de cuidar de cada um dos habitantes do planeta. Então, me pareceu muito interessante. Agora, Atos, da letra A à letra Z.
Uma das sugestões que a nave dá ao Capitão Saru é utilizar o riso, que é uma linguagem universal, que ultrapassa todas as barreiras, todos os idiomas, todas as línguas. E aí a nave sugere que seja utilizado, então, algum vídeo, por exemplo, de Charlie Chaplin ou Buster Keaton, que aparece aí nessa fotografia, e também na representação ali holográfica, como a gente viu lá no Short Track Calypso. Essa é uma cena belíssima. Nos linkou diretamente com Short Track Calypso e também nos link também com Star Trek Enterprise, que tinha exatamente essa cena de a noite do cinema, né? Lá eles também viam filmes antigos, sentavam lá para comer, interagir socialmente, desestressar um pouco. Naquele momento eles estavam no meio de uma guerra com os Indy, né? E aqui foi usada a mesma solução, né, para poder fazer um processo de cura de toda a tripulação. Foi muito legal esses links que une toda a série. Inclusive tá em Voyager também tinha a noite do cinema, Voyager, Enterprise. Então todas as jornadas aí estão se unindo. E também, Murilo, achei interessante porque o que é que está acontecendo agora? Nós estamos isolados, nós estamos reservados por conta de toda essa pandemia e nós temos ficado mais sozinhos. E alguns de nós com perdas na família, com perdas financeiras, perdas no trabalho. E o que é que tem sido Discovery para nós nesse momento? Justamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Assistir o episódio, desconectar um pouco e vir aqui compartilhar com todo mundo, né, essa experiência tão agradável que a gente está tendo. Aí o Saru decide acatar a sugestão da nave e oferecer um jantar especial para os seus oficiais mais próximos. E aí? Essa família é muito unida. Pá, pá, pá. E aí, Murilo, como é que foi essa refeição? Nossa, acho que isso foi mais animado do que o almoço de domingo na casa da família. Foi confusão para tudo quanto é lado. Mas foi exatamente aquilo que eles precisavam. Esse não confronto, mas encarar a realidade de que eles não estão bem. Eles estão fingindo que estão bem, mas não estão bem. Colocar todo mundo junto para interagir foi excelente para poder, né, dar aquela vazão a todos aqueles sentimentos que estavam presos. Falar o que está passando é muito bom e faz parte do processo de cura que eles estavam tanto precisando. O computador, a esfera, tinha razão, viu, nesse sentido. Eu também achei interessante o momento de autorreflexão do Saru. Eu já vi alguém comentando sobre o perfil de liderança de Saru, comparando com outros capitães que nós já tivemos, e achando que existe uma certa debilidade nele, que ele é muito by the book, muito frota estelar, muito certinho. E ele aqui está se questionando. Ele está fazendo uma comparação dele com o Capitão Pike. Que injustiça, né? Comparar ele com o Pike. E o Pike, quando apareceu na série, foi querido e amado por todos. E aí eu achei interessante que ele se permitiu expressar essa fragilidade. O Saru, ele, por ser um Kelpiano, ele tem um medo enrustido dentro dele de se perguntar 2, 3 vezes o que acontece ou de como melhorar, né? Mas isso também mostra não uma fragilidade ou uma fraqueza dele, e sim um processo de liderança. Ele se preocupa com as pessoas e quer fazer com que elas cresçam. E a Tilly mostra muito bem isso para ele. Logo após essa sequência, nós então começamos a adentrar no plot principal da trama, que é: quem é Adira Tol? Qual é a mensagem de Cena Tol? Qual é a conexão entre o simbionte?
E aí começa uma jornada para dentro de si mesmo. Nós mergulhamos literalmente na piscina nas memórias de Tol. Nós descobrimos que o Great Tol foi o último hospedeiro e que ele estava numa nave junto com a Adira, recebendo o seu simbionte, que veio, né, de Senatol. Essa nave é uma nave de gerações, né? Uma nave que foi feita para percorrer grandes distâncias sem velocidade de dobra, né? Então o caminho é mais longo, então as gerações vão sendo criadas dentro dela. Então, nessa cena, a gente está vendo justamente o transplante do simbionte, que antes estava no Almirante Senatol e agora está indo para o Grey Tol. O nome é assim constituído porque Tol é o nome do simbionte. O nome e o sobrenome acabam virando uma coisa só. Adira Tol, Grey Tol, que nem a Dax, né? Que tinha a Zia Dax, Curzon Dax e a Ainzer Dax. Acaba virando um único conjunto, né? Um nome só. E aí essa ideia permeia tudo isso, porque a Adira fica super preocupada com a identidade do Grey. Quem será o Grey agora? Ele se continua sendo eu. Não há divisões. Continuo sendo eu. Eu estou aqui na minha integridade e tem algo mais de mim. Né? Então, não nos dividimos. Somos... Porque, na verdade, Murilo, a mensagem é essa, que nós, eu, você e todos nós somos o conjunto, né? Dos nossos ancestrais, da nossa família, das relações que criamos, das pessoas que conhecemos, das interações que fazemos. Nós somos um coletivo, né? Em nós mesmos. E aí eles estão nesse momento carinhoso, só que algo está por acontecer. O que é que se pode ver ali, Murilo, pela janela da nave? Nossa, quando eu vi essa cena, comecei a falar: olha para trás, olha para trás, sai daí. A visão do reflexo do asteroide crescendo pela janela, assim, foi agoniante. E a explosão que se segue, os momentos que se segue também foram emocionantes. E a gente descobre, então, que a Adira estava bloqueando as memórias por conta dessa perda enorme que ela teve. Quem são esses, Murilo? Esses são os antigos hospedeiros de Tol. Depois que a Adira faz sacrifício altruístico de receber o simbionte para si, já que não tinha mais nenhum outro trio por perto, ela começa a fazer conexão com o seu passado. Ela é o conjunto agora de seus vários hospedeiros anteriores. Nós conhecemos os outros hospedeiros e sabemos que foram 7 hospedeiros no total, contando com o Grey, que ficou poucos dias com ele. Nós vemos a nossa primeira ligação direta aí com Star Trek Picard, sendo que um dos simbiontes ele está usando um uniforme da Federação justamente da época de Star Trek Picard. Isso nos coloca que esse simbionte, o Tol, tem pelo menos aí 790 anos. Nós podemos ver que todos aqueles que estavam portando os simbiontes são trios. Mas nessa imagem nós podemos perceber que existe outra portadora do simbionte que também pertenceu à frota estelar, não é isso, Murilo? Exatamente. Foram 3, né? Nós vimos o anterior, temos mais essa daí que parece ser de um período entre Star Trek Picard e agora Discovery, com o Senatol, né? Com seu uniforme de almirante de 12 anos atrás, que foi quando ele enviou a mensagem. E também conhecemos também o Grey, que está ali atrás com o cabelinho azul. Aceitando cada um de nós. Foi uma cena belíssima essa daí. Começamos, então, descortinando uma nova etapa da trama. Porque agora a Adira vai começar a se lembrar das suas memórias e acessar as memórias do Almirante Senatol. E ela já revela, olha, o Senatol sabia o algoritmo para encontrarmos a sede da Federação. E entrega as coordenadas a Michael. Então, de agora em diante, a gente vai ter essa busca
pela sede da Federação. O que será que vai nos aguardar, Murilo? Uma nova jornada começa pela frente, hein? Além disso, algo aqui ficou atrás da minha orelha, uma pulguinha atrás da minha orelha. O Gray aparece para a Adira e pergunta: você não contou sobre mim? Você não achou que está acontecendo alguma coisa aqui diferente, não, Murilo? O que é que você acha que pode estar acontecendo aqui? Estamos caminhando sobre águas desconhecidas, né? Nunca antes um trio aceitou, um simbionte trio aceitou um outro hospedeiro que não fosse trio. Isso pode ser uma consequência direta, né, da mente humana, que pode não estar recebendo tão bem assim o simbionte, como também pode ser uma projeção, né, da Adira em relação ao Gray, né, que quer tanto ficar junto que agora está começando a vê-lo fisicamente andando por aí. A gente viu também isso daí, algo parecido, quando a Tilly, né, ficou com aquele pouco do esporo, né, dentro dela e começou a ver a May, né, na última temporada de Star Trek Discovery. Temos correlações aí. Então parece que nós vamos ter o Grey Tall como um personagem recorrente daqui para frente. Mais surpresas virão. Discovery é uma descoberta literalmente a cada episódio. Esse episódio 4 mostra uma análise psicológica feita através da narrativa do Dr. Kuber de quase todos os personagens, de quase todos os principais tripulantes da ponte da USS Discovery. E fica muito claro que ele se vale da sua grande experiência que aconteceu na temporada 1, em que ficou isolado na rede micelial, perdido na rede micelial, dado como morto, como de fato foi pelo Klingon disfarçado na nave, mas nesse período que esteve perdido na rede micelial, passou por uma grande experiência de solidão que lhe dá agora um grande background para poder amparar a sensação de solidão que a Detmer, que a Michael, que mesmo a Tilly e o próprio Saru sentem por terem decidido ir para o futuro 930 anos além, e onde não existe mais nenhum parente, nenhum familiar, e muito menos a Federação até o momento. Eu imagino que muitos se identificaram com essa análise psicológica que foi narrado pelo Dr. Kuber, porque é uma narrativa universal de vários aspectos da psicologia humana e da solidão, que é um dos sentimentos mais profundos da espécie humana e que muitas vezes movimenta as pessoas num sentido de se desenvolverem, de lutarem e de vencerem, e outras vezes consegue destruir ou vencer a força de vontade da espécie humana. Muitas pessoas acabam se perdendo por causa da solidão, e nesse mundo globalizado e digital em que vivemos, isso é cada vez mais frequente por causa das interações virtuais que temos, às vezes muito mais frequentes do que as inter-relações reais, no mundo real. E a gente termina então esse episódio com essa cena belíssima da nave USS Discovery se dirigindo a uma nova jornada, novos rumos, novas civilizações, indo audaciosamente onde ninguém jamais esteve. Muito bom. Murilo, muito feliz de estar aqui com você nessa noite. E aí, tem algum convite para os nossos amigos que estão nos acompanhando? Eu que agradeço, fico muito feliz de mais uma análise de um episódio de Star Trek Discovery. E para nossos amigos que estão nos vendo, fique com a gente, que toda semana vamos falar sobre um novo episódio de Star Trek Discovery. E se quiser conversar mais sobre esse episódio ou qualquer outros assuntos,
pode deixar seu comentário aqui mesmo nesse vídeo ou mandar um e-mail para a gente com o seu celular para adicionar no nosso exclusivo grupo do WhatsApp, onde discutimos cada detalhe a cada instante sobre Star Trek. Se a gente já conversa bastante aqui, lá no nosso grupo do WhatsApp, grupo exclusivo, conversamos infinitamente e muito mais, não, Murilo? Com certeza. Sintam-se bem-vindos. Então, um abraço a todos, vida longa e próspera.